Diretamente de Barcelona, hoje falo com vocês para trazer esse que é considerado um dos pais da psicanálise e, para mim, um dos maiores influenciadores na maneira como eu me comporto nos relacionamentos, não só com as belas donzelas, mas com meus amigos, com a minha família, porque através dos livros, das ideias dele, eu acabei entendendo muito mais sobre mim mesmo, sobre as outras pessoas. Depois que você lê Freud, meu amigo, a pessoa te fala uma frase, você já saquei qual que é dessa pessoa. Já sei, já entendi. Já sei que ele pensa, como que ele vive. É muito interessante. Então vamos lá, eu separei aqui 10 pontos, como de costume nas outras aulas. Separei 10 pontos aqui, onde faz completamente sentido, baseado no que a gente sempre fala aqui, que é sedução, relacionamentos, mulheres, e como você pode aplicar isso na prática. Não só ficar na teoria, na cagação de regra, com conhecimento que você não faz nada depois. Então, desses 10 pontos, eu já comecei aqui, ó, os três primeiros, na verdade, já é diferente do que eu tenho de costume em preparação nas aulas, eu deixo a putaria para o final. Eu deixo a safadeza para o final. Eu falei com o Freud, que inclusive é conhecido por falar bastante sobre sexo, falar bastante sobre os efeitos que os hormônios e os desejos e as fantasias possuem na nossa psique, no nosso comportamento do dia a dia. Eu falei, com Freud eu vou abrir uma exceção e eu vou começar já falando sobre putaria, sobre sexo, sobre toda essa parada que a gente também gosta. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para a gente analisar, inclusive junto, né, é a compreensão da importância da sexualidade. Peraí que a câmera ficou desfocada. Deixa eu voltar o foco da câmera. Ok. Número um, a compreensão da importância da sexualidade. Freud destacou a importância da sexualidade em nossa vida psíquica. Reconhecer e abordar a sexualidade de forma saudável pode contribuir para a intimidade e a satisfação nos relacionamentos íntimos. Então, aqui, esse primeiro ponto, na verdade, eu vou separar em duas partes. A primeira parte, que eu, inclusive, falo bastante sobre isso no curso Mestre da Safadeza. Então, já aqui já fica o recado, se você quiser explorar mais essas mentalidades, vocês todos têm acesso ao curso, que é nós, como homens, termos total controle e total segurança e total liberdade com a nossa própria sexualidade. É claro que de forma social, religiosa, o politicamente correto, são todos fatores que influenciam nas nossas vidas para nos inibir sexualmente. E isso, claro que com o tempo vai criando uma frustração dentro da gente, vai criando um vazio, porque nós não estamos nos expressando da maneira que viemos ao mundo para nos expressar, que somos seres sexuais. Então, eu gosto de usar esse exemplo porque foi um exemplo mais bizarro que eu já vi na minha vida, que foi uma vez que eu estava fazendo um bootcamp e o cara, inclusive, era dançarino, dançarino não profissional, mas ele dançava bastante, dançava bem. E ele falava assim, mano, às vezes eu tô dançando com as minas e eu fico de pau duro. E aí eu não sei o que eu faço. Eu falei pra ele, você mostra pra ela que você tá de pau duro. Você traz ela junto pro seu corpo e se for o caso de você ter até uma intimidade, você coloca a mão dela no seu pau. Porque não tem absolutamente nada de errado com o seu pau duro. Isso é um desejo que você sentiu naquele momento, que aquela mulher, sem dúvida, teve uma causa, em fazer o seu corpo reagir daquela maneira, e você não deve ter vergonha disso. É claro que a gente não tá falando aqui do cara de repente sair no meio da rua, igual o Jeffrey Dahmer. Quem assistiu a série do Jeffrey Dahmer vê essa cena que o cara é um doido da cabeça, ele tira as calças no meio da rua e começa a bater uma punheta no ponto de ônibus. Não é isso que a gente tá falando aqui, né? Mas você achar que existe alguma coisa de errado com o seu tesão, com o seu desejo, com a sua excitação para as mulheres, claro que isso vai te prejudicar.
Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é você entender que não tem nada de errado com a sua sexualidade. Por mais que as pessoas falavam, não, você não pode fazer isso, porque as mulheres se sentem desconfortáveis. Não, elas inclusive querem saber que elas têm esse desejo, que elas causam esse desejo na gente. Então, a próxima vez que você tiver, de repente, com uma mina, dando uns beijinhos, mas não fez nada com ela ainda e você ficou de pau duro, põe a mão dela no seu pau. Faz ela sentir que ela tem um efeito em você, que ela te move, te excita, que ela te dá um tesão. Elas gostam disso. E aí, antes de ir para o número dois, agora tem a segunda parte, que é das minas, que é essa mentalidade que eu vejo que muitos homens possuem de achar que, por alguma razão, as mulheres não gostam, de sexo, né? O Vinícius ainda colocou, ó, se sentir desejado, é exatamente isso, né? Entrando já no ponto das mulheres, inclusive, é exatamente isso. Ela quer se sentir desejada porque existe algo na psique feminina que gosta de se sentir como até mesmo um objeto de desejo. E se você souber como objetificar as mulheres da maneira correta, elas vão amar, né? Que é sim, ela ser esse instrumento que dá prazer, que é fonte do prazer, que é uma deusa sexual. E como pode ter homens com a capacidade de me dizer que as mulheres não têm prazer sexual ou que não têm tanto prazer quanto os homens, quando no corpo delas existe uma pequena partezinha que só funciona, que só existe por uma única, exclusiva razão, que é dar prazer para ela? Para aqueles que não sabem de que parte eu estou falando, é o clitóris. O clitóris não tem nenhuma outra utilidade a não ser dar prazer para as mulheres. Diferente dos homens, que todos os nossos órgãos ou qualquer ponto do nosso pau, por exemplo, serve para outra coisa, o clitóris não tem outra utilidade. Então, baseado nisso, meu amigo, como que as mulheres não vão ter prazer no sexo tanto quanto nós? E isso é uma mentalidade que muitos homens têm. Não os culpo tanto, porque da mesma maneira que nós, homens, sofremos pressão social, religiosa, politicamente correta a respeito da nossa sexualidade, você não tenha dúvida nenhuma que as mulheres sofrem isso muito mais. É, a repressão da sexualidade feminina é muito maior, né? Não cabe dúvidas a respeito disso. E não estou nem sequer fazendo julgamento de valor se isso deveria ser certo ou se deveria ser ou se é errado. É simplesmente como é. Inclusive, se você não precisa ir muito longe a respeito disso, porque as mulheres são muito mais julgadas sexualmente do que nós homens. E outra vez, você pode falar se é certo, se é errado, porque eu tô aqui é sem mimimi, eu tô falando o que é e o que que a gente faz com essa informação. Os bitolados Red Pill que ficam lá batendo a cabeça na parede, estudando a hipergamia, e isso, e o que é certo e o que é errado um pouco me importa. Eu sei como as coisas são e o que eu faço com essa informação é o que mais me interessa. Então, quando você também entende que elas vão sofrer muito mais repressão sexual, e é muitas vezes por isso que a maioria dos homens pensam que elas podem não ter tanto prazer quanto nós homens. Mas não é esse o caso. É simplesmente que a repressão sexual é muito maior para as mulheres. E se você for o cara que, primeiro de tudo, entende essa repressão sexual, segundo, entende que também elas têm tanto prazer quanto nós no sexo, terceiro, sabe se conectar com ela para fazer ela entender que você entende que as mulheres, de maneira geral, vão sofrer uma repressão sexual e que, segundo, elas também têm tanto prazer, é quando ela cria esse sentido de, esse cara me entende, esse cara sabe como pode ser uma mulher. Agora, esse cara logo me faz me sentir mais confortável, porque ele consegue entender aspectos que a maioria dos caras não entendem. E é quando você começa a ter mulheres que vão estar dispostas a explorar as maiores fantasias sexuais que elas possam ter na vida delas. E que muitas vezes vão ser coisas que jamais um melhor escritor de Hollywood conseguiria escrever. Porque as fantasias sexuais das mulheres são enormes. E eu vou falar mais sobre isso nos próximos pontos. Agora, esse é o primeiro ponto, é a compreensão da importância da sexualidade, seja a respeito da sua própria,
ou das mulheres. Número dois, conhecimento dos desejos inconscientes. Isso é algo que Freud fala bastante. Freud argumentava que grande parte dos nossos pensamentos, desejos e motivações ocorrem em níveis inconscientes. Compreender essa ideia pode ajudar os homens a reconhecer que as mulheres podem ter motivações e reações emocionais que não são imediatamente óbvias. Reconhecer que nem tudo é consciente pode incentivar uma abordagem mais empática e compreensiva. Antes de eu entrar especificamente no ponto das mulheres a respeito disso, porque isso também se aplica aos homens, que é esse conhecimento dos desejos inconscientes, é o que Freud, inclusive, é conhecido, que ele fala que o mundo é movido por sexo, e não movido por sexo no sentido de que você engravida uma mulher e nasce uma criança e as próximas gerações vão fazer a mesma coisa e o mundo é movido por isso. Não é isso exatamente que ele se refere. Mas sim no sentido de que tudo que a gente faz basicamente é por sexo. A gente trabalha porque a gente quer mais sexo. A gente vai para academia e tem um shape melhor porque a gente quer mais sexo. A gente talvez atinja novos status na nossa carreira também porque a gente quer transar mais. Então, ele diz que essa é uma constante motivação humana, principalmente dos homens. E aí você também poderia entrar no argumento se isso é certo ou se isso é errado. O ponto também que eu trago, que eu acho que é o mais importante para nós homens, é que se isso é uma verdade, vamos usá-la a nosso favor. Então, usar no sentido de que eu não preciso usar todas essas métricas de VSM para ter mais sexo, porque muitos caras escondem, e isso é uma das questões que eu bato bastante no VSM, é porque, na verdade, é como quando você entende Freud, que ele fala que tudo é movido por sexo, você entende que esses caras, o que eles querem não é ser mais rico, ser mais famoso, ter um shape melhor. Eles querem transar. Eles só querem transar. E se vocês querem transar, vocês não precisam ir atrás de tudo isso aqui necessariamente. Você só precisa ter o culhão de chegar, trocar ideia com uma mina, entender como essas dinâmicas de sedução funcionam, desenrolar com ela, trazer ela para a cama e já era. Não significa, outra vez, que você não deve trabalhar em todos esses aspectos que eu falei aqui, né? Se cuidar, trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Mas você não precisa de tudo isso necessariamente para transar. E aí, quando os caras ficam com essa de BSM, você entende que, na verdade, é puramente um cara que quer transar, que não sabe como transar, e ele acha que ele tem que fazer essas métricas para transar, né? Para esses caras, a partir de hoje, eu vou começar a falar, meu amigo, vá ler Freud e leia o que são o conhecimento dos desejos inconscientes, né? Esse é o primeiro ponto importante para entender a respeito dos homens. Agora, o que se refere às mulheres é você também entender quais são os desejos que elas possam ter em diferentes momentos da vida delas. Porque, sem dúvida nenhuma, elas também vão querer relacionamentos sexuais, casuais, elas vão querer ter relacionamentos sexuais com um cara e vai explorar tudo que ela pode explorar dela mesma com esse cara, porque também, diferente dos homens, ela precisa de um certo nível de conforto, segurança, de se sentir sem estar preocupada o tempo todo se esse cara é um filho da puta, se esse cara vai transar com ela e dar um pé na bunda. As mulheres precisam disso num nível um pouco mais forte que os homens, que nós também precisamos. A gente, principalmente uma mina que a gente gosta, a gente não quer que, tipo, vou transar com ela aqui, foda-se se ela transar amanhã com outro cara. A gente sabe que na verdade não é assim. Quando a gente gosta de uma mina, não é um pensamento que a gente tem. É. Então, o ponto principal, na verdade, é que você reconhecer a fase que essa mina tá, o que ela está procurando de forma inconsciente, é quando você não se envolve com mina que você não deveria se envolver. Ou pelo menos não se envolve mais do que você deveria se envolver. Então, por exemplo, o cara vai lá e, mano, conhece de repente uma mina na balada. Que tá saindo, essa mina tá saindo de quarta a domingo, todos os dias, e tem vários caras lá no Instagram dela comentando nas fotos dela, você vê lá.
E aí o cara come ela uma vez, curte, fica, toma aquele chá de pepeca bem dado e começa a desejar ter um relacionamento com essa mina. E é tipo, brother, você não entende que ela não, e não tem nada de errado no que ela tá fazendo, mas ela simplesmente não é a mina para essa mentalidade que você tá querendo ter. Agora, se você está procurando um relacionamento completamente casual, aonde vocês não vão se apegar emocionalmente, essa é a mina perfeita. E é por isso que eu falo bastante sobre dinâmicas de relacionamento, porque principalmente os caras da Red Pill bitolado, eles veem essa parada como uma dicotomia, do tipo, ou você é um solteiro inativo, e eu já falei bastante sobre isso em outras aulas, esquece essa merda, isso é algo que você nunca mais deveria ser na sua vida, solteiro inativo. É, você tem que ser solteiro por opção, porque você não encontrou uma mina que talvez consiga construir um relacionamento da hora com você. Mas não é que você tá sozinho. Mas os caras da Red Pill é basicamente isso: é solteiro inativo e depois relacionamento monogâmico sério para sempre. E entre esses dois pontos tem muita coisa. Uma deles é, por exemplo, você entender quais são os desejos inconscientes das mulheres para prover para si mesmo, inclusive, o melhor relacionamento que você pode para ela e para você. Conhecimento de desejos inconscientes de Freud. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, que é a parte gostosinha, inclusive. O papel dos sonhos e das fantasias. É aqui que Freud muitas vezes perde fãs, principalmente mulheres, porque ele foca muito nessa parada sexual e às vezes para muitos pode parecer exagerada. Mas vamos lá. Freud atribuiu grande importância aos sonhos e fantasias como expressões simbólicas de desejos inconscientes. Reconhecer e explorar essas manifestações pode fornecer insights sobre os nossos próprios desejos e necessidades emocionais, como também do relacionamento. Aqui eu decidi, na verdade, focar muito mais nos aspectos femininos, porque por mais que nós homens possamos ter uma grande gama de desejos sexuais e de coisas que a gente gostaria e gosta de fazer na cama, no final das contas, a gente só quer meter. Essa é a real mesmo. Você quer meter de quatro, você quer meter no carro, você quer meter na piscina, você quer meter no avião, mas você quer meter. Não, não, não vai fugir muito disso. No final, é isso, o que não necessariamente se aplica para as mulheres. E se você quer, inclusive, se aprofundar mais ainda nessas literaturas para entender como você pode usar os desejos delas a seu favor, leia livros como 50 Tons de Cinza, não à toa é um dos livros mais vendidos da história do planeta. E você pode, como eu já vi muitos caras falar, ah, mas esse livro é uma merda, livro de mulher, blá 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 blá. Se tem um livro que milhões e milhões de mulheres estão lendo, e é um livro, inclusive, sexual, que tem muitos elementos sexual, que esse livro não te gere uma pequena curiosidade, eu acredito que tem algo de errado com você. Né? Porque se muitas mulheres estão lendo esse livro, alguma coisa esse livro fez de bem, alguma coisa esse livro fez bem. E eu quero saber o que que é. E por que que eu falo desse livro? Porque ele traz muito desses desejos, como eu estava falando anteriormente, que são inibidos pela sociedade, pelas religiões, pela politicamente correto dentro das mulheres. Que muitas vezes essa questão da dor e do prazer que andam juntos, se você sabe como funcionam essas dinâmicas, você vai proporcionar melhores experiências para as mulheres. Agora, voltando para o que eu estava falando das fantasias, na verdade, seja um cara curioso a respeito das fantasias sexuais das mulheres. O que eu vejo muitas vezes é que o cara vê lá, a mina começa a se abrir sobre aspectos sexuais dela, e o cara já vem com um monte de julgamento. O Leandro falou aqui, ó, despertar as emoções nela. Eu digo que, na verdade, não é muito o despertar das emoções, é mais que as emoções já estão dentro delas, e você somente tem que apertar os gatilhos, por assim dizer,
por mais que eu odeie essa expressão, mas é bem aplicada aqui. E você só deve demonstrar para ela que ela tem a segurança, o conforto de ser esse ser iluminado, sexual, que pode se expressar com você. Então, voltando para o que eu estava falando das fantasias, eu digo no livro, por isso que elas gostam. Sim, de certa forma, sim. As fantasias das mulheres são completamente criativas, muitas vezes. Se você se perguntar para uma mulher e ela for completamente honesta com você, você muitas vezes pode ficar, inclusive, assustado. E aí, como você percebe que você deve separar o joio do trigo, dos homens fracos que não estão preparados para esse tipo de informação, dos homens fortes que se envolvem com muitas mulheres. Porque pode assustar, eu não estou dizendo que não pode assustar. Inclusive, tem um vídeo, vou compartilhar essa história outra vez. Tem um vídeo no Sedutor Natural que eu falo sobre isso. Que certa vez, eu, por ser um cara que me sinto muito curioso a respeito dessas dinâmicas de fantasias sexuais femininas, é algo que eu constantemente, durante minha vida toda, acabei entrando nessas conversas. E uma vez, uma mulher que eu estava conversando sobre esse assunto, ela me falou que uma das maiores fantasias sexuais que ela tem é transar com três caminhoneiros atrás de um posto de gasolina à noite, com os caras sujos de graxa, né? E três caras ali macetando ela atrás do posto de gasolina. Imagina. Se a sua reação agora foi ficar dando risada, ou se a sua reação foi ficar, nossa, que bizarro, imagina se você tem essa reação, imagina com quem ela não vai transar essa noite, com você mesmo. E eu não estou dizendo que você deve ser o cara que está pronto e disposto a realizar todos os desejos sexuais das mulheres. Não, você não tem obrigado a fazer nada. Se aquilo não vai de acordo com o que você gosta, você não precisa fazer. Mas o ponto principal que eu quero fazer aqui é que se você julgar ou fazê-la se sentir julgada, né? Ou fazê-la se sentir desconfortáveis pelo simples fato de que ela deseja aquilo, ela não vai se abrir com você e você vai deixar de ganhar vários insights incríveis sobre o universo feminino. É? Ela vai se sentir que você é um cara que não sabe lidar com ela. Ela vai sentir que você não é um cara que está preparado. E principalmente porque, mano, grande parte desses desejos elas nunca vão realizar realmente. É aquela coisa do que às vezes algumas mulheres podem ter desejo com o professor de educação física do colégio. A maioria delas não vai realizar esse desejo, né? Algumas, de repente, tem um professor de educação física um pouco mais safadinho, né? Mas não vai. São coisas que vivem no psíquico dela. E ela pode, de certa forma, expressar esses desejos de diferentes maneiras e realizar esses desejos de diferentes perspectivas, com diferentes pessoas, mas não necessariamente exatamente aquilo que ela deseja. Eu trouxe esse exemplo, por exemplo, do professor de educação física, mas é um reflexo de, por exemplo, mulheres que sentem esse desejo com uma figura autoritária, que pode ser um professor, pode ser uma figura, por exemplo, religiosa. Tem mulher que sente tesão em padre, né? Ou pode ser uma figura, por exemplo, de proibida, que de repente, quando tinha seus 12, 13 anos, ela se sentia atraída por o amigo do pai dela, por exemplo. E essas fantasias acabam se expressando de outras formas, por exemplo, como professor de educação física, ou simplesmente ela querendo se envolver com o chefe, que esse também é outro ponto. Às vezes os caras acham que toda mulher que se envolve com o chefe é porque ela é interesseira, vagabunda e quer é, progredir na carreira. Muitas vezes até mas muitas vezes é simplesmente porque ela tem esse tesão dessa figura autoritária. É uma fantasia feminina, inclusive, muito comum. Então, eu trago isso para vocês também começarem a abrir mais a mente para entender melhor como é essas fantasias das mulheres. E outra vez, não necessariamente você precisa realizá-las, mas é importante você ter essas conversas, porque eu prefiro, inclusive, eu prefiro muito mais ter uma conversa sobre as fantasias sexuais de uma mulher do que ficar escutando por que que ela brigou com a amiga dela ou por que que ela não gosta da mãe dela.
né? É uma conversa, para mim, me parece uma conversa muito mais interessante. Mas vamos lá, continuando. Número 4, teoria do libido. Freud considerava o libido como a energia de nossos instintos sexuais e afirmava que ela não se limitava apenas à sexualidade física, mas também à criatividade, motivação e paixão em geral. Compreender essa teoria pode ajudar os homens a perceber que as mulheres também têm desejos e motivações sexuais, bem como a importância de cultivar uma conexão emocional e afetiva como parte integrante da intimidade. Isso daqui, inclusive, foi uma fonte de. Deixa eu desfocar a câmera outra vez. Isso aqui, inclusive, foi uma das maneiras que eu expressei no texto que eu coloquei hoje, no dia 26 de junho de 2023, no Instagram, a respeito do vibrador e da conchinha. Quem leu o texto, depois me dê o seu feedback. E quem não leu o texto, depois leia. Porque, resumidamente, eu estava recentemente numa conversa muito interessante com duas belas donzelas que uma delas estava falando que ela está saindo com um cara, que inclusive mais velho que ela, mas ela estava falando que o cara não é muito legal com ela, o cara não é um cara muito correto com ela, porém ela está completamente apegada sexualmente a ele. Aí a segunda bela donzela em questão chegou para a primeira bela donzela em questão e falou assim: Mas amiga, é para isso que existe o vibrador. Por que que você fica aceitando esse relacionamento tóxico somente por causa do sexo? É para isso que o vibrador existe. A bela donzela número um, num piscar de olhos, simplesmente respondeu: Amiga, o vibrador não bate na minha bunda, não bate na minha cara, não dorme de conchinha comigo e não finge que gosta de mim. Na hora eu falei: Uau! Isso vai virar um texto do Sem Mimimi. E virou. Porque é isso, rapaziada. As mulheres, no final das contas, precisam de um certo nível de emoções no sexo. Elas precisam de um certo nível de conexão emocional com o cara. É claro que vai haver mulheres em diferentes momentos da vida delas, em diferentes fases do período menstrual, que vão desejar aquele sexo carnal, aquele sexo instintivo, louco, quente. Mas, principalmente para um relacionamento monogâmico de longo prazo, elas vão buscar essa conexão emocional. E esse desejo que ela pode também ter sexual com você, quando ela se sente realizada sexual, é realmente quando a mulher começa a florir, meus amigos. É quando a mulher começa a também virar essa mulher sensacional, que ela vai começar a expressar toda essa feminilidade, toda essa criatividade em outras áreas da vida dela. Então, isso pode ser através do trabalho dela, que ela vai se dedicar mais, que ela vai conseguir enxergar exatamente os próximos caminhos, os próximos passos que ela deve fazer para ganhar mais dinheiro, ou para ganhar aquela promoção, ou para criar um novo negócio. Isso pode ser também através das relações, de amizades que ela tem, que ela começa a ter melhores amizades com as amigas dela, ela começa a ter relacionamentos com a família dela melhor, então, essa parada de você também criar essa conexão emocional, sexual com a mulher, é uma parada que você pode realmente interiorizar na sua cabeça que você está fazendo um bem para ela. E quando você também consegue expressar isso para ela, porque muitas acabam não tendo essa consciência disso que eu estou acabando de falar. Mas você vê, quando a mulher tem um pouco mais de consciência, ela sabe que quando ela é bem fodida, quando o cara comeu ela gostoso, porra, a semana dela inteira vai ser leve, ela vai pra academia, vai fazer exercício, ela vai descansar melhor. E ouso ainda dizer, porque justamente como eu constantemente tenho essas conversas, como eu citei aqui, eu tenho essas conversas direto com mulheres. E elas até mesmo competem umas com as outras, não quem, por exemplo, transou com o cara mais bonito,
ou com o cara mais rico, ou com o cara mais shapeado. Não. Mas elas se competem com quem elas tiveram o melhor sexo de qualidade, tá ligado? Tipo assim, porra, aquele cara me comeu gostoso, tô bem comida, né? Fui bem comida. Isso é algo que elas realmente têm essas conversas. Quem acha que mulher não conversa sobre essas coisas, meu amigo, elas são piores que nós. O número 5 é um dos pontos mais famosos de Freud, que é o complexo de Édipo, que para as mulheres é o complexo de Electra. Para aqueles que não são familiares com a história de Édipo, da Grécia Antiga, eu não vou lembrar se ele é um soldado agora, mas ele mata o próprio pai e acaba casando com a mãe. E Freud nomeou esse complexo de Édipo por essa relação que muitas vezes nós, tanto homens como mulheres, podemos criar nas nossas fases iniciais da nossa vida de atração até mesmo sexual pelo nosso pai ou pela nossa mãe, né? Se você é homem ou se você é mulher. Então, número 5, complexo de Édipo. Embora o complexo de Édipo seja frequentemente associado aos meninos, seu conceito fundamental de atração e desejo em relação à figura parental pode ajudar os homens a entender que as mulheres também podem ter conflitos, desejos e relacionamentos complexos com as suas figuras paternas. Isso pode gerar uma apreciação maior pela dinâmica familiar das mulheres e suas influências nas relações afetivas. É, por que que eu trouxe esse ponto? Porque esse daqui é o famoso e clássico Daddy's Issues, né? Aqueles que não conhecem a expressão inglesa, Daddy's Issues é aquela mulher que pode ter algum tipo de problema com o pai. Só para também ficar claro a estrutura do que eu fiz aqui da aula, os primeiros pontos, vocês ficaram ficou bem explícito, foram mais sexuais, e os próximos pontos aqui vão ser mais analíticos da psicanálise das mulheres. Então, eu já trouxe logo de cara um dos mais importantes, que é o complexo de Electra, e é mais conhecido na cultura de Red Pill, desenvolvimento masculino, o Daddy's Issues. Então, o que isso na verdade quer dizer e o que você fazer com essa informação? Meu amigo, uma das melhores e mais importantes perguntas que você pode fazer para uma mulher para conhecê-la e para saber se você deve ou não se envolver com ela é saber a relação que ela tem, principalmente com o pai dela. É saber como é que ela vê a sua figura paterna. Que aqui eu, inclusive, faço um parênteses, não tem nenhum problema, necessariamente, se essa mulher não teve, por exemplo, um pai, seja por razões que o cara morreu antes, ou morreu quando ela era pequena, ou porque o cara era um filho da puta que abandonou ela. Porque muitas vezes essa figura paterna, que é importantíssima na vida da mulher, pode ser substituída por um tio, por um avô, por um irmão mais velho, em outros casos também por um padrasto, enfim. Mas é importante você saber como essa mulher lida com a sua figura paterna, ou qual é a figura paterna dela, porque isso vai ter um peso tremendo no comportamento que ela tem com você. Aqui eu vou dar um exemplo de uma das coisas mais claras, uma das situações mais claras que eu tive na minha vida de forma negativa a respeito disso, mas uma vez eu me envolvi com uma bela donzela que não tinha muito, digamos, carinho e afeto para homens. Ela era uma mulher que era muito carinhosa com a mãe dela, com a irmã dela, mas com homens ela era um pouco mais travada. E ela era uma mulher que, por outro lado, gostava muito de dar presentes. Isso sempre foi muito interessante a respeito dela. E aí, com o tempo, eu acabei descobrindo que o pai delas foi um cara espetacular do ponto de vista financeiro com ela. O que essa menina queria na vida dela, o pai dela dava. Seja
bicicleta, brinquedos, maquiagem, estudar em faculdade, apartamento para ela morar. Porém, o pai dela nunca foi um cara que lhe deu afeto, que lhe deu carinho, que lhe deu o toque de abraçar a sua filha e dar um beijo nela de forma carinhosa. E a maneira que eu acabei conectando tudo isso na minha cabeça foi uma vez que ela era Dia dos Pais, inclusive. Ela ligou pro pai dela, do meu lado, para desejar feliz Dia dos Pais pro pai dela. E o pai dela, eu escutei o pai dela falando no telefone assim, tipo, é só isso que você queria? Que mais você quer? Era só isso? Ah, tá bom então, tchau. Falei, olha só, esse é a filha dele liga para ele no Dia dos Pais e ele é assim que ele trata a filha. Isso me explica muita coisa a respeito dessa mulher. Então, eu trago esse exemplo porque no final das contas esse relacionamento acabou, não foi legal, justamente porque ela tinha essas características, ela não sabia demonstrar carinho, afeto, coisas que para mim são cruciais. Para que eu vou entrar num relacionamento com uma mulher que não me demonstra que gosta de mim, por exemplo, né? É, mas voltando porque eu estava falando do complexo de Electra de Freud, é porque é isso, rapaziada. A mulher vai sofrer uma influência muito forte se ela tem um bom pai ou se ela tem um mau pai. E muitas vezes, quando ela teve um bom pai, você pode ter certeza que ela vai buscar as características do pai dela nos homens, que ela se envolve. Que é, de repente, se ele foi um pai que valores, digamos assim, se ele teve valores masculinos, né, principalmente, por exemplo, de dedicação, disciplina, trabalho, ética, e para que fique claro para as futuras mulheres que possam assistir essa aula, as mulheres também podem ter essas características, porém, elas são características masculinas, como nós todos também temos características femininas e masculinas. E abrace todas elas. Para mais desse tema, assista minha aula Arquétipos de Carl Jung, que eu falo mais. Mas continuando, até mesmo isso pode se refletir na maneira como ela pode se sentir atraída pela mesma profissão que o pai dela, que o cara que tem o mesmo senso de humor que o pai dela, né? Então, o ponto principal que eu quero deixar nesse aqui, para se tem uma coisa que vocês extraiam desse ponto tenham essas conversas com as mulheres que vocês se envolvam. Claro, não vai fazer de forma robótica como é a sua relação com o seu pai, né? Mas pergunte, falar, mas quando você era pequena, seu pai te levava para passear, para praticar esportes, ele te levava para a escola, porque são essas conversas realmente que vão te dar muito da personalidade dessa mulher. Continuando. Que inclusive é uma continuação do ponto anterior. Número 6, a importância do inconsciente na escolha de parceiros. Freud argumentou que tendemos a ser atraído por homem, por, desculpa, de novo. Freud argumentou que tendemos a ser atraído por pessoas que simbolizam figuras significativas em nossas vidas, como nossos pais. Compreender essa dinâmica inconsciente pode nos ajudar a entender melhor nossas preferências de parceiro e padrões de relacionamento. É basicamente o que eu estava falando anteriormente, mas para inclusive trazer um exemplo pessoal, depois que eu entendi essas paradas, eu fiquei abismado como todas as mulheres que eu criei uma certa conexão mais forte na minha vida tinham muitas características parecidas com a minha mãe. Eu tive uma mãe e tenho uma mãe impecável, que é a minha maior referência feminina na minha vida. E quando eu comecei a estudar tudo isso de Freud, né, eu já tinha os meus 25 anos, então já tinha me envolvido com umas tantas quantas belas donzelas, e foi um revelador entender como muitas tinham características e até mesmo de personalidade parecida com a minha mãe. Então eu deixo aqui para vocês fazerem as suas próprias autoanálises, se você teve uma boa referência feminina ou não, mas quais são as similaridades que as mulheres mais importantes que você teve na sua vida
né, de forma romântica agora nesse caso, tem em similaridade com a sua mãe. E se elas não têm, aonde elas também se diferem? E até que ponto isso talvez tenha sido um problema, nos seus relacionamentos? Isso aqui é um trabalho de autoconhecimento, rapaziada, que é um buraco do coelho da Alice no País das Maravilhas. Porque você vai começar a se perguntar primeiro aspectos da sua mãe, aspectos como a sua mãe te influenciou e aspectos como isso se reflete nas mulheres que você se envolve. Esse exercício mental é diversão. Eu considero uma diversão, porque é muito legal para mim. Para mim, isso daqui é mais legal que ficar assistindo Netflix, porque é o Netflix da minha própria cabeça, tá ligado? Ó, o João falou aqui, o que você está falando conectou com o que eu estou vivendo nos últimos dias, muito da hora. O João, que inclusive a gente já trocou bastante ideia sobre aspectos de Freud e de mãe. Eu sabia que isso aqui ia conectar de uma maneira especial com você, inclusive. Então, eu não vou ficar elaborando muito nesse ponto aqui, porque eu já falei, inclusive, no ponto anterior, mas eu deixo aqui essa indagação para vocês. E se for o caso, inclusive, escreva, porque o exercício de escrever é muito legal e te ajuda também a trabalhar melhor as ideias. Reflita sobre esses pontos. Número 7, agora já mudando um pouco sobre a psicanálise e trazendo, na verdade, um pouco mais sobre dinâmicas de relacionamento. O número 7 é mecanismos de defesa. Freud descreveu várias formas pelas quais os indivíduos lidam com emoções e pensamentos perturbadores, como repressão, negação e projeção. Conhecer esses mecanismos de defesa pode ajudar os homens a perceber que as mulheres podem usar essas estratégias para lidar com as suas próprias angústias emocionais. Isso pode incentivar uma abordagem mais compassiva e evitar interpretações errôneas. O que isso quer dizer na prática? Que se uma mulher passou por determinadas situações, seja de relacionamentos com outros homens ou com a sua família, se ela passou por experiências não necessariamente traumáticas, mas que marcaram na vida dela, ela vai projetar isso nos relacionamentos dela. E muitas vezes vai ser os seus mecanismos de defesa, como, por exemplo, repressão, negação e projeção. A repressão é aquilo que você percebe que é uma mulher que é um pouco mais dura e o que no jargão da palavra as pessoas poderiam falar polo masculino, que é aquela mulher que ela não consegue entrar em contato com a sua feminilidade, porque ao entrar em contato com a sua feminilidade, ela deve se colocar vulnerável. E como ela já sofreu muito na vida, talvez, né, por ser vulnerável, ela não consegue ser essa mulher que vai abrir espaço para, por exemplo, um homem entrar na sua vida. Então, ela precisa ser essa mulher durona, que tem a frase clássica em inglês, I'm strong, independent woman that need no man. A mulher independente, forte, que não precisa de nenhum homem. E uma das maneiras que ela vai fazer isso é através da negação, e da repressão de si mesmo. Ela acha que ela precisa de ser essa mulher forte o tempo todo. E o outro ponto que acaba acontecendo muito comum é a projeção, que o que acontece é que, de repente, porque um cara, de repente, vou pegar esse exemplo aqui para ficar mais claro de explicar. Digamos que ela foi traída, o cara traiu ela e o cara fez ela sofrer muito. A partir desse momento, ela não consegue confiar em nenhum homem. E quando de repente ela começa a se envolver com outro homem, ela começa a puni-lo pelos erros que o ex-namorado dela fez. Porque ela tá com aquele trauma dentro dela que ela não consegue mais diferenciar que foi de repente um filho da puta que foi muito escroto com ela e ela não consegue perceber que esse cara é completamente um outro cara que talvez possa ser um filho da puta também, mas dê a chance
de pelo menos ele te provar que você pode estar equivocado. E aí é nessas situações, rapaziada, que você também requer uma inteligência de relacionamentos crucial, porque um dos reflexos que nós homens temos nessa situação é fazer o quê? Ser o cavaleiro branco, que vai mostrar para ela que você é diferente, que você não é igual aqueles outros tantos filhas da puta que ela se envolveu, que você é um cara legal, que você é um cara bom, que faz bem para ela. E o que normalmente acontece nessas dinâmicas são duas coisas. Uma é que você vai perder grande parte do seu tempo, porque essa mulher não deve ser ajudada nesse sentido por o seu parceiro romântico. É por isso que ela precisa de amigas, família e terapia, por exemplo. Não é o seu papel ser esse cara que vai sair por aí consertando as mulheres. Não é. Eu não estou dizendo que você também se a mulher te pede algum tipo de ajuda ou ela passou por algum problema emocional, você não pode dar esse suporte. Mas entenda que essa não é a sua missão. E aí o que acontece? Você se frustra. Você se frustra o tempo todo. Ela acaba também se sentindo repudiada, porque ela sente que você não consegue ajudá-la como ela gostaria, e o relacionamento é uma merda. Então, nesse tipo de situação, você vaza. A segunda opção que normalmente acontece quando você se depara com uma mulher assim é que você realmente consegue ajudá-la, né? Se você for um cara com a inteligência emocional, por exemplo, de relacionamentos que eu tenho, eu consigo ajudar uma mulher a passar por tudo isso. Mas para que que eu faria isso? Para que que eu faria isso se eu não preciso? Eu consigo achar uma mulher que não tenha todos esses traumas. Mas o que normalmente acontece, se for o caso de você realmente conseguir ajudar essa mulher, é que a partir do momento que ela esteja bem, ela não vai mais te olhar com esses olhos de um cara que é o amante arrojado dela. É o cara que ela precisa sentir esse desejo sexual, que vai precisar dessa parceria até mesmo de homem e mulher. Ela vai te ajudar como, ela vai te olhar como o terapeuta dela ou como a figura paterna que ajuda ela a superar os seus problemas mais profundos pessoais. E o tesão dela vai por água abaixo, ralo abaixo, porque ela não vai se sentir tesão, nesse caso, por uma figura paterna ou por uma figura terapêutica. É. Agora que ela está curada, ela vai explorar todo o potencial dela. E aí ela vai te dar um pé na bunda. Então, nessas situações, entenda, não é seu papel, você não tem que perder seu tempo ajudando mulher nenhuma a recuperar os seus traumas, porque a gente já está, inclusive, muito ocupado lidando com os nossos próprios traumas, para ficar aí saindo pelo mundo curando dos outros. Então, entenda principalmente essa maneira que elas têm de mecanismo de defesa quando passaram por algum problema psicológico mais grave. Elas vão reprimir as suas emoções, negar as suas emoções ou projetar as suas emoções. E, nesse caso, projetar em você. Muito bem, ponto 7. Deixa eu ver aqui o que o João falou. O que você falou, estou vivendo. Exato, aconteceu comigo. Eu fiz um monte de coisa pela mina, ela não soube reconhecer porque apanhava do namorado, do drogado. Tá vendo? E ainda mais essas minas aí que elas gostam de fortes emoções, né? Essa é uma parada que eu sempre falo. O que que leva uma mulher a ficar com um cara que bate nela? Logicamente, pensando, é um completamente absurdo. Como assim o cara bate em você e você ainda fica com ela? E aí você entende, estudando Freud, o que leva essa mulher a fazer isso. Porque, meus amigos, mulheres são seres emocionais e elas preferem sentir emoções ruins do que não sentir emoções nenhumas. Então, por mais que aquele cara seja terrível para ela, ele ainda gera emoções nela. E isso aqui que eu tô falando não é para incentivar a agredir mulher nenhuma. Por favor, não me entenda equivocado. Porque, inclusive, uma mulher que se sente conectada emocionalmente com um homem através da agressão física não é uma mulher que sabe ter um relacionamento saudável. Não se envolva com ela. Número 8. Análise da transferência e da contratransferência.
A psicanálise freudiana explora essa dinâmica transferencial entre o terapeuta e o paciente. Essa dinâmica pode se aplicar aos relacionamentos, onde a transferência de expectativas e emoções de experiências passadas pode afetar como nós nos relacionamos com os outros. Então, isso daqui é inclusive o que também no jargão da comunidade, você vê assim, eu falo várias coisas que é o jargão, porque eles bebem dessas fontes aqui, mas eles não sabem explicar direito. Mas no jargão da comunidade, em outras palavras, isso daqui é a viúva do alfa. É, é aquela mulher que teve certos relacionamentos e agora ela espera, digamos, o namorado dela, só que sem as características, ou o ex-namorado dela, só que sem aquelas características que ela não gostava nele. Ou um cara acima do que ela tinha antes. Então, você vai se deparar com situações onde, de repente, ela começa a tentar te moldar para se sentir melhor com ela mesma, que ela tem um cara melhor que o ex dela. Então, talvez você já tenha alguns aspectos melhores que o anterior, mas ela precisa de mais, porque ela tem uma expectativa de que ela merece mais, de que ela é a deusa do Jardim Dourado e ela sempre vai, que é inclusive o que muitos homens falam da hipergamia. Só que essa hipergamia ela pode ser aplicada de várias formas. Às vezes a mulher pode, de repente, por exemplo, sair de um cara que é muito rico, só que não tão bonito, e se envolver com um cara que não é tão rico, mas é mais bonito. Aí você, oh, as mulheres são hipergâmicas. Mas essa hipergamia pode ser aplicada de tantas formas, de tantas métricas, né? Por isso que cada pessoa é uma pessoa. E o ponto principal aqui que eu trago nesse ponto é que quando você vê que uma mulher constantemente fica falando sobre os ex e fica, inclusive, te comparando com os ex, está na hora de você pegar o seu bombom Jax e sua touca e ir embora, como já diria Mano Brown do Racionais. Pegue o seu bombom Jax e sua touca porque faz 10 graus em São Paulo. Uhul, uhul. A lua cheia. Racionais, escutem. Mas enfim, rapaziada, é isso. Quando também você percebe que a mulher começa a falar sobre os namorados, ex-namorados no caso, né? De um ponto de vista onde todos eles são culpados, todos eles são errados, todos eles não foram bons o suficientes para ela, e como ela sofreu na mão deles, a primeira coisa que você tem que sempre parar para pensar é qual é o único denominador comum em todos os seus relacionamentos? Você. Então, se todos os seus namorados foram uns bostas, o que isso diz sobre ela? Essa é a real questão que você deve se proteger quando se envolver, principalmente emocionalmente, com uma mulher, que fica falando, que fica criando expectativa baseado em coisas passadas, que fica querendo ter emoções que ela já teve com outros caras, tipo, principalmente mulher tóxica, manipuladora, ela vai fazer isso de forma assim que vai ela porque ela sabe mexer com as emoções do homem. Então ela vai falar assim, não, porque eu já transei aqui, eu já fiz isso sexualmente, eu já fiz isso aqui. Ela parece que ela faz questão de te falar essas informações para fazer você se sentir mal com você mesmo, como você, como se você nunca fosse capaz de dar o que ela um dia já teve. E ela sabe que se ela te mantém pequeno, ela te mantém na palma da mão dela. Essa é a manipulação feminina, assim, que temos que tomar cuidado. Número 9. Resolução de conflitos e comunicação. Freud enfatizou a importância de resolver conflitos internos para o bem-estar psicológico. Ao aplicar essa ideia nos relacionamentos, podemos conhecer e abordar os conflitos internos que possam surgir entre nós e nosso parceiro ou parceira, promovendo uma comunicação mais eficaz e uma resolução saudável. Isso daqui, inclusive, que eu já fiz uma aula a respeito somente disso, que é o comportamento passivo-agressivo.
que muitos homens, isso daqui eu vejo que é, na verdade, um dos pontos principais que nós homens temos que tomar cuidado, porque como não é uma linguagem que nós temos, pode passar despercebido muitas vezes. Mas o passivo-agressivo é aquela mulher que, ao invés de chegar, sentar com você e falar o seguinte, aquela parada que você fez outro dia comigo, aquela parada que você falou outro dia comigo, eu não gostei, né? Você pode parar de fazer isso? Como seria um conflito com, normalmente com um homem, né? Mas, ao invés disso, o que que ela vai fazer? No momento que ela não gostar de algo que você faz, primeiro de tudo, ela se fecha. E é aquela situação clássica que você fala, tá tudo bem? Tá. E você tá vendo claramente na cara dessa filha da puta que não tá tudo bem, mas ela não quer falar, né? Porque ela está sendo passiva-agressiva. Inclusive, tem um vídeo muito bom acho que talvez vocês já devem ter visto em algum reaction de algum canal também de conteúdo Red Pill, do Thiago Nigro. Acho que é Thiago Nigro, né? Aquele primo rico que hoje tá com uma mina que era do Big Brother. É, mas tem um vídeo dele muito bom que ele tá dando um tour da casa dele com a ex-namorada. Esse vídeo é um suco do passivo-agressivo. A mulher o tempo todo cutucando ele, fazendo piadinha, querendo mostrar, fazendo ele é, ter uma má imagem em frente às câmeras. Veja esse vídeo, porque ali você começa a entender muito também. E esse comportamento passivo-agressivo, rapaziada, é um dos comportamentos que mais destrói relacionamentos. Porque é aquela coisa que, como ele é passivo, você não pode, tipo assim, por exemplo, se nessa situação que eu trouxe aqui, se a mulher claramente você vê que tem algo de errado com ela, e você fala para ela, tá tudo bem, e ela fala para você, tá, e fica quieta, você não tem como engajar numa conversa para realmente descobrir qual que é o problema. E aquilo vai nos contaminando como homens. E é como se fosse uma gotinha de água que cai no copo, demora, mas um dia esse copo transborda. E, infelizmente, é quando você vê aqueles caras que fazem merda, bate na mulher, fazem qualquer tipo de coisa terrível e todo mundo depois fica, mas como ele foi capaz de fazer isso? Ela era tão boa com ele. É porque do olhar de fora, a gente não consegue perceber essas coisas. Se nem o cara de dentro do relacionamento percebe isso, e eu não estou falando que qualquer atitude que ele possa ter, principalmente de agressiva com a mulher, é justificável porque ela está tendo esse comportamento passivo-agressivo. Não é. E é por isso que a gente tem que ter consciência do que é esse comportamento, para quando ele for, quando a mulher exibir essas características, né, essas atitudes, você logo chega e fala: olha, para com essa merda. Para com isso. Eu não vou aceitar isso. Eu não tolero isso. E se você continuar tendo esse comportamento, eu pego as minhas coisas e eu vou embora. Porque não é o tipo de comportamento que eu aceito no meu relacionamento. Se você tem algum problema comigo, você vem, você conversa comigo, a gente resolve. Mas eu não vou ficar aqui dias, às vezes semanas e meses com você com um comportamento lixo, porque você não sabe expressar as suas emoções e porque você não sabe ter um diálogo aberto para o bem do casal, não só para o bem de você. No momento que você fala isso, a mulher fala uau, né? E se ela não falar uau, é porque ela não vai mudar as suas atitudes. E aí fica mais do que claro que você deve pegar as suas coisas e ir embora. Se você quer saber mais sobre esse comportamento passivo-agressivo, eu tenho uma aula inteira que está publicada no Universidade Sem Mimimi. Esse é um tema que eu, inclusive, adoro falar, porque é a toxicidade feminina no seu mais fino. E quando a mulher vem falar, ah, não, a masculinidade tóxica, esse é um dos primeiros pontos que eu já dou o equilíbrio que eu falo. Vamos falar sobre comportamentos passivos agressivos? Vocês, mulheres, são muito boas nisso. Enfim, continuando, o nosso último ponto é exploração da dinâmica do poder e do desejo. A teoria freudiana também aborda a complexa dinâmica entre o poder e o desejo em relacionamentos. Ao reconhecer e discutir esses elementos,
podemos estabelecer relacionamentos mais equilibrados e satisfatórios. Isso daqui também é para os cagadores de regras Red Pill, que falam que você deve ser esse homem alfa, que você deve ser esse homem líder o tempo todo, que você deve ter as rédeas do relacionamento. E essa dinâmica de poder e desejo é algo que você vai se deparar em todos os níveis de relacionamento, seja emocional, seja sexual, psicológico, intelectual, porque vão haver momentos de preferência, se você se envolveu com uma bela donzela de qualidade, que ela vai ter, por exemplo, conhecimentos que você não tem, ela vai saber coisas que você não sabe, ela vai ter algumas emoções que ela sabe lidar melhor que você, inclusive ela pode te ajudar a lidar com as suas próprias emoções. Se você tem uma mulher de qualidade e você já estabeleceu que você é um cara emocionado, equilibrado, equilibrado emocionalmente, inteligente emocionalmente, que como qualquer pessoa na face da Terra pode ter os seus problemas de emoção, de vida, de amizades, de trabalho, de familiar, a mulher que tá, mano, ponta firme, tá fechada com você, ela vai ficar mais que feliz em te ajudar nessas paradas. Porque ela percebe que você tem uma conexão emocional com ela. Só que esse é o. Esse aqui é o mestre do faixa preta, aqui o Gracie, somado com o Karate Kid. Porque você não pode demonstrar essas, digamos, necessidades que qualquer homem pode ter nas fases iniciais de um relacionamento, né? Porque senão facilmente você vai cair no que também se chama no Betinha, Miqueinha, emocionado demais. Mas sem dúvida nenhuma, em determinados momentos, principalmente em relacionamentos de casais aí de anos, porra, a mulher tem que te agregar, mano. E se for parte de, às vezes, você tá mal emocionalmente, a mulher também tem que te dar uma força. Claro que você não pode ficar muito tempo nessa fraqueza, porque senão também a atração dela vai pro bueiro, mas não tem nada de errado. E essa dinâmica de poder e desejo é isso, de ela também se sentir útil no relacionamento, ela se sentir de que ela consegue te agregar. Existe um elemento, inclusive para citar um dos meus filmes favoritos que foi gravado aqui, que é Vicky Cristina Barcelona, você percebe lá no filme, eu vou dar um semi-spoiler aqui, que tem lá o personagem principal do Juan Antônio, que é um artista, que ele pinta quadros e ele foi muito influenciado pela mulher, pela ex-mulher dele no filme. E em determinado momento lá, quando ele se envolve com uma outra menina, a menina fala para ele assim: eu sinto que eu nunca vou ter esse espaço especial na sua vida, porque eu não consigo te inspirar, porque eu não consigo ser uma pessoa que te traz novas perspectivas. E aí o cara enrola lá ela e fala: não, não é bem assim. Mas isso demonstra a necessidade que as mulheres também têm de se sentirem úteis, de se sentirem que elas te agregam, que elas te ajudam, que elas te fazem um homem melhor também, inclusive para elas mesmas, porque essa é a mulher ponta firme, a mulher de qualidade, ela vai te ajudar a te tornar um melhor homem, porque ela ganha com isso. Ela ganha com isso, porra. Tá ligado? Então, meus amigos, essa foi a aula de hoje, repassando os pontos. Vou mandar para vocês um PDF, inclusive, com todos os aqui, mais a aula, evidente. Então, repassando, ponto número um, a compreensão da importância da sexualidade. Ponto número dois, conhecimento dos desejos inconscientes. Ponto número três, papel dos sonhos e fantasias. Número quatro, a teoria do libido. Número 5, o complexo de Édipo e o complexo de Electra. Número 6, a importância do inconsciente na escolha de parceiros. Número 7, os mecanismos de defesa. Número 8, análise da transferência e da cotransferência. Número 9, resolução de conflitos e comunicação. E número 10, a exploração da dinâmica de poder e desejo. Isso foi o que eu tenho para vocês hoje. Tenho 4 minutos ainda aqui nessa call. Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem algo que queiram dizer, falar, liberem os seus microfones
ou mandem no chat que a gente continua essa conversa. Obrigado, rapaziada. Fico feliz que vocês curtiram. Em breve eu mando outra vez o download e vocês revêm, porque sempre passa uma coisa despercebida ou outra, nessas sinfonias. Lembrando que dia 15 de julho tem Bootcamp em São Paulo, 22 de julho tem Bootcamp em Porto Alegre. Quem não fez está mais convidado. Luiz, como um homem pode superar a carência? Não ficar inferior às mulheres? Primeiro, você deve entender que você é suficiente. Só respondeu o Maurício aqui, ó. Só consegui aparecer agora, infelizmente, falhas técnicas e de sono. Não tem problema, depois você assiste gravada. Então, a carência é primeiro você entender que você é suficiente, sozinho. Você tem que ficar sozinho e se sentir bem com você mesmo. Desfrutar da sua própria companhia. Vá no cinema sozinho, vá no parque sozinho, vai fazer as coisas que você gosta sozinho. Não dependa de ninguém. Isso você vê que eu não estou falando nada de mulher ainda. É, porque essa também é uma carência que o homem tem que superar. Que você não precisa de ninguém. A gente nasceu com família, mas a gente muitas vezes morre sozinho. E não tem nada de errado nisso, porque a nossa companhia tem que ser excelente. Então, esse é o primeiro ponto, mano. Todas as vezes que você, eu tô com vontade de fazer isso, faz. Não fica dependendo de ninguém para fazer o que você quer. E depois, no sentido das mulheres, é sempre entender que ela deve ser um complemento à sua vida que já é fantástica. E não o propósito da sua vida. Porque esse é um grande erro que os homens cometem quando eles começam a sair com uma mulher. De repente, o mundo dele faz assim, ó, e vira tudo ela. Tudo ela, o tempo todo ela, tudo é para ela, tudo tem que fazer com ela. Não consegue fazer nada mais sozinho, não consegue fazer nada mais com outras pessoas. Então, entender que a mulher, esse é um pensamento chave para superar essa carência. A mulher deve ser um complemento da sua vida que já é fantástica, não o propósito e o objetivo da sua vida. Então, quando você começa a operar nesse sentido, você automaticamente entende que você tem que fazer outras coisas, você tem que ir para academia, você tem que dar atenção para sua família, para os seus amigos, que você tem que estudar, que você tem que trabalhar, que você tem que sair e se divertir sem ela. Essa é uma das melhores maneiras que você vai superar essa carência.